Bom, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Embaixadores. Queria sublinhar a importância do dia de hoje, em que, depois de 7 anos de interrupção, retomamos as cimeiras anuais entre Portugal e o Brasil. Retomamos estas cimeiras na segunda visita que, em poucos meses, o Presidente Lula faz a Portugal e na primeira visita que o Presidente Lula faz à Europa. Para termos bem a noção do que é que significou estes anos de interrupção destes contactos, talvez o melhor exemplo é o facto de só na próxima segunda-feira ser entregue a Chico Buarque de Holanda o Prémio Camões, que ganhou há 4 anos atrás, em 2019. Viramos, por isso, uma página e, simbolicamente, fazemo-lo na data em que, com grande sentido de amizade a Portugal, o Presidente Lula da Silva escolheu. Quando cá veio e propus que retomássemos as nossas cimeiras, o Presidente Lula disse: vai ser no dia 22 de abril, porque foi o dia em que, em 1500, os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. E, portanto, é nesse dia de reencontro que retomamos estas cimeiras. E, como vimos, com a assinatura destes 13 instrumentos, temos muita matéria para trabalhar em conjunto. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar que avançamos em concreto nestes instrumentos, no que é mais importante, que aquilo tem a ver com as pessoas, com as comunidades brasileiras em Portugal e portuguesa no Brasil, desde logo para a concessão da equivalência no ensino básico e secundário, o que facilita o acesso ao ensino superior de quem conclui o secundário no Brasil ou em Portugal. Segundo lugar, o facto de termos desbloqueado um processo muito antigo da criação da Escola Portuguesa em São Paulo e o reconhecimento pelo Sistema de Ensino Brasileiro da formação da Escola Portuguesa de São Paulo. Em terceiro lugar, darmos um passo importante para o reconhecimento mútuo das cartas de condução, o que é absolutamente fundamental para quem vai de Portugal viver para o Brasil ou vem do Brasil viver para Portugal não ter de repetir no futuro o seu exame de condução. Queria também enfatizar os acordos que foram obtidos em matéria de proteção de testemunhas e, muito importante, na cooperação no combate contra o racismo e a xenofobia para a promoção dos direitos humanos e dos valores democráticos, designadamente no espaço digital da língua portuguesa. Outra dimensão muito importante tem a ver com o estreitamento das relações económicas entre Portugal e o Brasil. Há um imenso espaço para dinamizarmos estas relações, agora reforçadas pelo facto de ser precisamente entre Portugal e o Brasil, entre Sines e Fortaleza, que estão os pontos de amarração do grande cabo de fibra óptica que liga toda a América do Sul à Europa e que é um fator de grande mobilização de toda a economia assente no tráfico de dados e que pode e deve ser estimulado de um lado e do outro do Atlântico. Mas esta nova vontade de cooperação económica será assinalada com o Fórum Económico que iremos realizar na próxima segunda-feira na cidade do Porto, onde poderemos voar no primeiro avião entregue à Força Aérea Portuguesa, fruto da cooperação entre Portugal e o Brasil, do KC-390, e aterrar na Zogma, onde testemunharemos a assinatura de um novo protocolo, desta vez para toda a adaptação aos padrões NATO de outro avião da Embraer, o A-29 Super Tucano, que passará a ser aqui adaptado para os padrões NATO e onde Portugal passará a acolher todo o processo de formação de pilotos na Europa e da África para este caça brasileiro. Os acordos de cooperação entre a AICEP e a Agência Brasileira do Comércio Exterior é um instrumento muito importante para incentivar as parcerias entre empresas portuguesas e brasileiras, assim como o acordo agora aqui assinado entre o nosso Instituto, entre o Turismo de Portugal e a Embratur,
bem como os acordos assinados no domínio da energia e da geologia. Esta é uma área onde temos tido as empresas portuguesas têm investido fortemente no Brasil. A EDP e a Galp vão investir nos próximos anos 5,7 mil milhões de euros no desenvolvimento com projetos energéticos no Brasil. A EDP produziu muito recentemente, precisamente no estado do Ceará, a primeira molécula de hidrogénio verde de toda a América Latina, e onde esse estreitamento de relações no domínio agora do hidrogénio potencia muito aquilo que é a capacidade de produção do Brasil e o papel que Portugal pode ter como porta de entrada, designadamente através do Porto de Sines, desse hidrogénio na Europa. Depois, avançou-se numa série de domínios que são muito importantes para potenciar o relacionamento futuro, quer do ponto de vista das pessoas, quer do ponto de vista económico. Os acordos assinados na área da cultura para a produção cinematográfica, na área da ciência, quer entre as agências espaciais, quer para os projetos de investigação na área da biomedicina. No que diz respeito às políticas para as pessoas com deficiência, ou a Carta de Lisboa para a saúde, para a promoção de boas práticas de saúde e a prevenção de crises globais, como a que o mundo recentemente atravessou com a pandemia Covid-19, e são áreas novas que são inspiradoras e abrem a porta para muitos desenvolvimentos futuros. Por fim, naturalmente, esta cimeira permitiu também reforçar a cooperação entre Portugal e o Brasil no domínio multilateral, no âmbito da CPLP, nas relações entre a União Europeia e o Mercosul e no âmbito das Nações Unidas, onde ambos desejamos que o português venha um dia a ser língua oficial, onde ambos concordamos que é fundamental reforçar o sistema de governança a nível global, centrado nas Nações Unidas, designadamente para assegurar o cumprimento dos objetivos relativos à transição, ao combate à transição climática, e também saudar aqui aquilo que é a nova vontade do Brasil de participação plena e efetiva no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que ficará sempre incompleta se não tiver o Brasil como um país fundamental, visto que é mesmo o país dominante da língua portuguesa à escala global. E por isso, Presidente Lula da Silva, membros do Governo brasileiro, foi para nós uma enorme honra que temos tido a oportunidade de retomar estas cimeiras, que agora serão mesmo anuais, Sr. Presidente, e que tenha decidido que a sua primeira viagem enquanto Presidente da República Federativa do Brasil à Europa tenha sido por Portugal. É sempre bem-vindo. Esta é a sua casa. Eu quero começar agradecendo ao primeiro-ministro Antônio Costa o carinho com que ele recebeu a nossa delegação, a delegação brasileira, e o carinho com que nós podemos ver os nossos ministros se relacionar com os ministros de Portugal, com as ministras e as nossas ministras. Isso dá para a gente imaginar a irresponsabilidade de quem governou o Brasil nos últimos 6 anos, porque imaginem, estatisticamente, na nossa primeira cimeira, depois de 6 anos, nós assinamos 11 acordos. Imagina se nós pudéssemos assinar uma média de 11 acordos cada ano que tem uma cimeira, significa que nós deixamos de assinar com Portugal no mínimo 66 acordos, que já poderia fazer com que a nossa relação fosse mais extraordinária do que ela é. Política é uma coisa um pouco química.
A relação humana é uma relação química. Se as pessoas não se conhecem, não conversam olho no olho, não se abraçam, não tocam na mão, a política perde muito valor. A política feita pelo fake news não é política, é monstruosidade, porque temos a prevalência da mentira e não da verdade. E o que nós estamos fazendo aqui em Portugal é dizendo ao povo português, já disse ao presidente Marcelo, e estou dizendo agora ao primeiro-ministro, é que nós nos sentimos em casa quando estamos em Portugal. Portugal, para nós, não é um país estrangeiro. Portugal, para nós, é uma extensão da nossa casa chamada Brasil, e eu acho que o Brasil é a extensão da casa chamada Portugal. É assim que nós precisamos nos relacionar, sem disputa, sem profundas divergências, porque as divergências entre nós elas serão resolvidas numa mesa de negociação, porque a grande arte da política é a gente aprender a conviver democraticamente na diversidade. E o que nós fizemos hoje aqui, no acordo da saúde, no acordo da educação, no acordo das pessoas com portador de pessoas físicas, com deficiência física, ou seja, é uma coisa muito nobre na relação Brasil e Portugal. Eu lembro que quando eu vim receber o título de doutor honoris causa em Coimbra, quem não sabia precisa ficar sabendo, eu sou doutor honoris causa em Coimbra, os companheiros de Portugal se queixavam que a gente tinha feito muito convênio com universidades para o Brasil Sem Fronteira e a gente não tinha incluído Portugal, porque uma das coisas do Ciência Sem Fronteira era que as pessoas também tivessem chance de ir para países que pudessem falar outras línguas. E o pessoal entendeu que aqui em Portugal era para falar a mesma língua, que era menos interessante. O que eu acho um equívoco, porque não é só a língua que importa. O que importa é os séculos de cultura que Portugal tem. O que importa é a história deste país. Sabe que poderia ser ensinado aos brasileiros nas universidades o conhecimento científico, tecnológico, a arte, ou seja, todas essas coisas poderiam ser ensinadas para nós. Quando a gente traz uma ministra como a nossa querida Margarete Menezes, eu até achei que ela ia cantar. E cantou? Mas cantou só para você, não cantou para mim. Ou seja, quando ela cantou, eu não estava aqui. Ela cantou para o Xi Jinping, na China. O Xi Jinping falou para mim, eu não entendi nada, mas gostei. Ela canta muito bem. E quando a gente estabelece essa relação, que ela já existia, é natural a gente perceber a quantidade de artistas brasileiros que vivem aqui em Portugal. É importante a gente saber a quantidade de pessoas que vivem em português. Nenhum brasileiro consegue comprar pão de manhã se não conversar com português. Nenhum. Ou seja, essa é uma coisa que Deus nos deu de graça. Ninguém precisou trabalhar muito para essa relação Brasil-Portugal aconteceu. Você sabe que toda vez, ministro, quando eu chego na frente daquele monumento em que Cabral saiu daqui, eu estava dizendo para minha mulher hoje, eu fico emocionado, porque eu fico imaginando há 1520 anos atrás, há 520 anos atrás, alguém pegar um barquinho, sabe, que não era grande coisa, não era nenhum grande barco, e sair daqui para encontrar, sabe, um novo mundo, e encontrar o Brasil, e ajudarem a fazer do Brasil o que o Brasil é hoje. Esse povo extraordinário que é resultado da miscigenação do povo europeu, começando com os portugueses, com os nossos índios e com os nossos negros que foram trazidos durante 350 anos para o nosso país. Essa gente nos ensinou a falar, nos ensinou a cantar, nos ensinou a fazer comida, nos ensinou a cultura de cada país, é uma coisa extraordinária. É por isso que eu tenho muita gratidão pela África e é por isso que eu visito muita África, porque eu acho que o Brasil não pode pagar em dinheiro
a dívida que ele tem com os africanos. A gente tem que pagar em solidariedade, em fraternidade, em transferência de conhecimento, em transferência, sabe, de ciência e tecnologia, na ajuda, sabe, na base. Eu construí em Moçambique uma fábrica de remédios antirretrovirais, que eu nem sei se está funcionando mais. Nós fizemos uma escola, sabe, que já contava com 900 alunos em Moçambique, e eu não sei também se está funcionando mais, porque eu não fui mais a Moçambique. Nós levamos a Embrapa para Gana, na perspectiva de que a savana africana tinha a mesma capacidade de produção que o cerrado brasileiro, e também acabou, não está mais em Gana. Tudo isso eu quero voltar a visitar a África para renegociar. E tudo isso passa por uma conversa com Portugal, porque Portugal é o grande aliado nessa relação. Eu, então, quero dizer que eu saio daqui feliz, saio daqui alegre. Ainda não pude comer um bacalhau, porque eu cheguei ontem, eu não consegui sair do quarto, cheguei cansado, fui dormir. Eu espero que hoje tenha um bacalhau. Se não tiver um bacalhau, eu tenho amanhã para comer esse bacalhau. Eu não posso sair de Portugal sem comer um bacalhau. Mas eu queria dizer para vocês da minha alegria. O Brasil passou praticamente 6 anos, principalmente nos últimos 4 anos, o Brasil passou isolado do mundo. A gente teve um governo que não viajava, porque ninguém queria recebê-lo, e não recebia ninguém, porque ninguém queria visitá-lo. Então o Brasil ficou isolado. Talvez tenha sido o país mais rejeitado do planeta Terra, que ninguém queria receber. Então, nós voltamos para governar o país, primeiro para recuperar todas as políticas de inclusão social que nós tínhamos feito, porque nós passamos 13 anos para acabar com a fome no nosso país. Nós passamos 13 anos para fazer as universidades e as escolas técnicas, para fazer programa de saúde. Eles destruíram tudo em 4 anos. É como se fosse uma praga de gafanhoto atacando o milharal num país qualquer. E nós estamos a reconstruir. Você viu o que eu falei agora? Nós estamos a reconstruir. É um comportamento português, é um jeito de português falar. Nós estamos a reconstruir, sabe, as políticas sociais. Nos primeiros 3 meses, nós remontamos tudo que nós temos que fazer, todas as políticas públicas, e nós agora vamos passar, nesse mês de maio, a discutir política de desenvolvimento. Nós vamos estabelecer programa de infraestrutura, vamos ver o que tem para fazer de ferrovia, de rodovia, de ponte, o que tem para fazer de escola, só de obras atrasadas, que nós começamos a fazer. O governo Dilma também continuou fazendo. Só de obras paralisadas são 14 mil obras paralisadas. Só na área da educação são 4 mil obras paralisadas. Nós agora vamos assumir o compromisso de imediatamente começar a entregar 1.600 creches que deixaram de ser feitas desde que eu deixei a presidência da República. Então, é um país que ficou praticamente abandonado, e isso está demonstrado na relação com Portugal. Como é que se explica? Como é que se explica um país não reconhecer a importância de Portugal, não pela grandeza populacional, mas pela importância histórica, pela importância geográfica? Porque daqui de Portugal a gente pode ter mais fácil penetração no continente europeu. Todo mundo sabe disso. E nós, muitas vezes, abusamos de não levar isso a sério. Então, meu caro primeiro-ministro, companheiros portugueses, jornalistas, eu quero dizer para vocês, o Brasil está de volta. E o Brasil está de volta para melhorar a nossa relação. O Brasil está de volta para compartilhar com Portugal as nossas oportunidades de crescimento, e queremos compartilhar com Portugal as possibilidades de investimento de Portugal. Queremos convencer os nossos empresários a não comprar empresas portuguesas ou os portugueses comprar empresas brasileiras. Não, o que nós queremos é construir a política de compartilhamento, de sociedade, de que as empresas possam crescer juntos. Somente isso
vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de dar ao Brasil um lugar no mundo que ele já deveria ter conquistado. Não é possível que em 500 anos o Brasil não tenha merecido uma chance de crescer. Eu, quando deixei a presidência, primeiro-ministro, o Brasil tinha se transformado na 6ª economia do mundo. Quando eu voltei, o Brasil era a 13ª economia do mundo. Ou seja, significa que nós andamos. Nós tínhamos, em 2012, tirado o Brasil do mapa da fome reconhecido pela ONU. Quando nós voltamos, o Brasil tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, nós provamos que é possível fazer o nosso país crescer, e se ele crescer, vai receber mais turistas de Portugal, mais gente vai deixar o final de semana não ir na praia de Nazaré, para ir na praia de Pernambuco, na praia do Ceará, na praia da Bahia, na praia de Sergipe, na praia da Paraíba, na praia do Rio Grande do Norte, ou seja, na praia de Alagoas. Eu não posso esquecer nem o estado do Nordeste, porque lá eu fui muito bem votado, então eu tenho que lembrar de todos os estados do Nordeste. E é isso que nós vamos trabalhar. Eu quero, primeiro-ministro, que saiba o seguinte: no que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul. Falta pequenos ajustes, nós temos condição de fazer. Se depender de mim, a gente vai tentar concluir, sabe, a discussão mais séria do acordo União Europeia e CELAC. Se depender de mim, a gente vai rearticular a unidade da América do Sul, porque a gente quer provar que junto nós somos um grande bloco econômico, e junto nós temos muito mais chance de negociar, sabe, em igualdade de condições com a União Europeia. Então eu saio daqui feliz. Quero agradecer ao governo português, ao nosso primeiro-ministro, ao presidente. A minha visita não terminou, porque amanhã eu vou estar de folga. Nazaré que me espere, eu vou estar de folga. Na segunda-feira nós vamos para o Porto fazer uma grande reunião com os empresários, e eu comuniquei ao ministro que, a pedido do embaixador de Portugal, a Apex, que é a Agência de Exportação Brasileira, ela vai montar um escritório aqui em Lisboa, para que a gente possa mostrar a seriedade e o carinho da nossa relação. Por isso, obrigado, primeiro-ministro, e até segunda-feira, quando a gente vai se encontrar, para convencer os nossos empresários a confiar naquilo que a gente está fazendo. Vamos? Pergunta?